Vamos passar agora aqui para a imigração. O Governo anunciou que 18 mil imigrantes que estão ilegais vão ser notificados para deixarem o país nas próximas semanas. Está de acordo com a visibilidade que está a ser dada a estas ações? Eu acho que é curioso aqui um aspecto que nós devemos enfatizar, que é este. Tal como eu disse ontem no debate, o Luís Montenegro e o Ministro Leitão Amaro notificaram para sair 4.500, dizem que pode chegar a um determinado valor, 16 mil ou 17 mil, e eu ontem confrontei o Primeiro-Ministro com isto. Foram notificadas mais pessoas pelo Governo PS do que pelo Governo PSD. Ou seja, o Governo da AD não está a fazer nada diferente em matéria de imigração. O Governo da AD, mas o que está a fazer... disse que ainda vão ser mais. Pois, ainda vão, mas estamos há 110 mil processos. Ainda vão, mas estamos há um ano nisto. Ainda vão, mas há um ano chega e disse assim: a imigração é um problema. Estamos a atingir um número insustentável de imigrantes. O que é que o Governo disse? Exagerado. O que é que muitos comentadores disseram? Exagerado. Hoje toda a gente nos dá razão. Era preciso controlar a imigração. No debate comigo, Luís Montenegro disse: eu vou controlar a imigração. Vamos passar a ter uma imigração regulada. Passou um ano. Nós estamos com quase 2 milhões de pessoas no país, 1,6, 1,7. O próprio Primeiro-Ministro disse ontem que não sabe onde é que estão estas pessoas, muitas delas, e veio dizer que notificou 4.500. Bom, em 2017 foram notificadas 5.700. Mas fez bem em anunciar isso, em publicitar isso? Não, enfim, é-me indiferente que publicite ou não. Eu gostava era de ver fazer. Capaz de perder alguns votos com isso. Não. Ouça, eu tenho encontrado, porque é um tema presente nesta campanha, eu tenho encontrado muita gente que me diz: eu não me vou deixar enganar. Eu sei bem quem quer controlar a imigração e quem não quer. O PSD, é preciso que vocês verifiquem isto, porque isto é absoluta verdade. O PSD está a fazer este tipo de jogo publicamente, e ao PS diz: nós não queremos fazer nada disto. O Chega apresenta propostas de mudança da lei da nacionalidade, votam contra. O Chega apresenta propostas para cotas na imigração, votam contra. O Chega apresenta propostas para conter a imigração em vários aspectos e no acesso a vários serviços, votam contra. Depois vêm anunciar coisas que nós próprios já tínhamos dito. Eu vou deixar aqui uma mensagem ao Luís Montenegro. O Luís Montenegro devia conhecer esta expressão portuguesa que as pessoas todas sabem, que é esta: quando se tem que escolher entre o original e a cópia, as pessoas escolhem sempre o original. Sempre. Nunca vão escolher a cópia. E Luís Montenegro quer fazer uma cópia de André Ventura a 10 dias ou 12 dias das eleições, fica mal. Ainda por cima, toda a gente percebe. Aliás, com um dado curioso, se me permitem ainda dizer sobre a imigração, que eu gostava que fosse discutido também. Nós temos cerca de 1.600.000 imigrantes. 1.600.000, 1.700.000, muitos deles não sabemos onde estão. Mas agora sabemos, por dados oficiais, que 302.000 estão a descontar. Então, e os outros? Então, e os outros 1.300.000, o que é que estão a fazer? Estão a pagar a quem? Estão a descontar para quem? Bom, acho que isto é uma questão que deve ser discutida. O Governo da AD não quer discutir isto. Já percebemos que quer que os imigrantes ilegais sejam expulsos. Os legais também? Não. Os imigrantes ilegais, por isso é que se diz ilegais. Nós não podemos tratar os imigrantes legais e ilegais da mesma forma. Nós devemos ter a capacidade... Então, se 1,6 milhões fossem todos legais, não havia problema nenhum. Bom, o erro teria estado no início, em dar-lhes a todos a legalização. Mas se fossem todos pessoas cumpridoras, trabalhadores com contrato de trabalho, não havia problema. Nós temos um país com 11 milhões de pessoas. Nós não podemos receber de forma descontrolada fluxos massivos de pessoas. Não podemos. Mas se fosse 1,6 milhões, o facto de ser uma porcentagem significativa da população, claro, isso faria confusão ao Chega. Não é estar em causa... Não é confusão, está em causa o tecido social. Mas quer colocar um limite no número de imigrantes que devem habitar em Portugal? Porque permitiriam olhar e dizer assim, para X área... Mas estes já cá estão. Até pode colocar cotas para o futuro, mas e os que já cá estão? Mas se foi cometido um erro jusante, não o vamos manter para sempre, não é? Então expulsa-se quem está a cumprir a lei para atingir esse limite. Eu acho que nós temos que fazer isto. Ver quem está legal e quem não está legal. Quem não estiver legal tem que ser expulso. Isso parece-me o caminho que tem que ser feito e ser devolvido ao seu país de origem. 2, quem comete crimes também deve ser expulso. Isso também parece evidente. E depois temos a situação dos que... Depois temos os por regularizar. Aí devemos fazer uma avaliação que não fizemos até agora, nomeadamente a avaliação do cadastro e a avaliação enfim, da capacidade de verificar se tiver antecedentes criminais, se não têm, que não foi feito em 120.000 pessoas. 3, os que estão legais e que já estão a trabalhar e que já estão a descontar. Bom, nós aí temos que ver situação a situação. Aqueles que já legalizámos e que a lei já não permite sequer, enfim, mandá-los embora. E aqueles que estão em condições de ter um período de autorização de residência enquanto têm contrato de trabalho. E no fim do contrato de trabalho, então, podem ser enviados ou devolvidos ao seu país. O que não podemos ter agora é, obviamente, a meio de um contrato de trabalho, pegar nas pessoas que estão legais, com autorização, com trabalho, pegar nelas e dizer: olha, boa noite e até amanhã. Mas aí que critério é que é utilizado? É o critério de estar a descontar, é o critério de trabalhar num país que não pode receber toda a gente. Mas está a dizer que as pessoas acabam o contrato de trabalho e são expulsas do país. Não tem Se o país não conseguir aguentar mais pessoas para cá estarem, porque não tem acesso à habitação, não tem acesso à saúde, não tem acesso à segurança social.
Portanto, vamos lá ver, nós podemos ser muito humanistas. Quando acaba a habitação, acaba... Mas defendam um prazo para arranjarem um novo emprego, não é? Até penso que isso está... Está na lei, o prazo está na lei. Aqui o que acontece é que o país recebeu, se não me engano, das percentagens, se não me engano, não tenho a certeza, das maiores percentagens de novos imigrantes em termos europeus. Neste momento, em termos de percentual comparativo com a Europa, nós estamos ao nível de outros países cuja situação de imigração é há muito tempo muito grave, como é o caso da Bélgica e da Suécia, etc. E nós agora temos de ter um critério e temos de tomar decisões. E eu acho que o melhor caminho para tomar decisões é este. Quem está ilegal sai, quem comete crimes sai, quem está a trabalhar está a descontar e está integrado. Obviamente, nestas condições ficará enquanto estiver nesta situação. A deputada Rita Matias escreveu no Twitter que a remigração é a solução. Concorda? Eu acho que é uma solução em algumas situações. Ou seja, a remigração é um conceito que hoje está muito em... Já agora, se puder explicar, do ponto de vista pedagógico. Primeiro se é a favor e depois explicar porque. A remigração está hoje muito em voga. Por ser um conceito devolutivo, digamos assim, é um conceito que choca mais as pessoas. Porém, em países até mais desenvolvidos que nós, como na Alemanha, na Suécia, é um conceito que começa a ganhar muito espaço político. Porquê? Na AfD. Na AfD, que teve 20% dos votos. Quer dizer, é o segundo partido mais votado na Alemanha. Não estamos a falar de um país qualquer. Não, mas é o maior estou país, a dizer que é a AfD é o maior país da Europa. E mesmo na CDU há quem o defenda. Portanto, que fizeram acordos com a AfD em matéria mas no fundo de imigração. É expulsar imigrantes que estão legais. Em determinadas circunstâncias, por isso é que eu disse. Nós devemos começar por expulsar os ilegais, já temos muitos. Tanto que o Primeiro-Ministro disse ontem que nem sabia onde é que eles estavam. Primeiro ponto. Nem os conseguia contactar. Não, disse que o mais provável era já nem estarem em Portugal. Pois, mas o mais provável não é a resposta para estar Mas então diga lá, no seu conceito de remigração, então, era expulsar quem? quem? Já imaginou um Primeiro-Ministro dizer eu não sei onde é que eles estão? Podem estar em qualquer sítio, podem não estar cá, podem estar em Lisboa, no Porto, em Braga, no Funchal e vão-se embora? Então a remigração, do seu ponto de vista, que seria a solução, segundo Rita Matias, era expulsar quem? É expulsar aqueles que, estando cá, deixam de preencher condições contributivas. Nós temos defendido que as pessoas que cá estejam tenham que ter 5 anos de contribuições para poder acesso a benefícios sociais. Se não o cumprirem ou se não adquirirem esse esforço contributivo, devem sair também, porque estão a beneficiar de serviços públicos sem os pagar e os portugueses estão a ficar sem esses serviços públicos. Sim, mas não é isso que a AfD defende. Ou em escala. Segundo, a remigração em situações em que a presença massiva de pessoas de outras culturas mete em causa a nossa e mete em causa a nossa própria, o nosso espaço cultural. Deixem-me só dar-vos um exemplo. Não é o mesmo nós recebermos uma pessoa de Espanha ou uma pessoa do Afeganistão ou do Paquistão. Não é o mesmo. Não é o mesmo do ponto de vista civilizacional, não é o mesmo do ponto de vista cultural. Tem um impacto e um sentido de gravidade no sistema muito grande. Nós não podemos ter cá pessoas que acham que as mulheres são objetos, ou que acham que as mulheres não podem ser livres, ou que acham que os animais são para comer vivos. E, portanto, aí sim a remigração. Nós temos que dizer a estas pessoas que não têm espaço. Ou seja, na Europa, imigrantes legais de países cuja cultura o Chega entende que não se adequa... E que cumprem todas as regras. E nunca falham nessas regras. Não. Quem é que seria remigrado? Se forem muçulmanos, têm que se ir embora. Não é se forem muçulmanos, têm que se ir embora. Se estiverem cá e não respeitarem os direitos das mulheres, têm que se ir embora. Se estiverem cá e não respeitarem os direitos dos animais, têm que se ir embora. Se estiverem cá e não respeitarem a nossa cultura cristã e quiserem tirar as cruzes das escolas, têm que se ir embora. Se quiserem cá e quiserem impor refeições específicas ou em escolas ou em instituições, têm que se ir embora. Aliás, a AfD também tem dito isso. Mas é se violarem a lei? Porque, quer dizer... É se forem contra estruturalmente aquilo que é a nossa cultura. Porque um país com 11 milhões de pessoas, que a médio prazo pode ter 1 milhão ou 1 milhão e meio, nas escolas já... fora da sua cultura, é um país em risco. É um país em risco cultural, civilizacional e identitário. Mas, nesses casos da remigração, é a solução. Mas só porque parece-me que está um bocadinho baralhado. Só para percebermos. Ou seja, seriam imigrantes legais, que não violaram a lei, não é? Mas que, por virem de uma cultura que o Chega entende que é mais dificilmente assimilável, seriam expulsos. Claro, é isto, não é? Não é por o Chega a entender, é porque, objetivamente, porque alguém que acha que a mulher é um objeto não é o Chega que entende, acho eu. Acho que o Observador também entende isso. Quer dizer, o ponto aqui é que os partidos, haverá seguramente partidos políticos com visões diferentes. Com certeza, não é? Mas eu não concebo que possam estar em Portugal pessoas que acham que agredir a mulher é normal.
e que é uma espécie de Mas também há correção, portugueses que acham que agredirem com as certeza, mulheres mas ou é seja, normal. não nos pode fazer nada, não podemos pegar nos portugueses e pô-los noutro país. Tá bem, não é? mas se eles agredirem alguém, cometeram um deixa-me crime. só dizer isto. Estes não é? vieram de Mas fora, a questão é essa, não é que neste caso se está a falar, por exemplo, de uma agressão a uma mulher. Isso é um crime. Portanto, Não. já entra no lote dos imigrantes que o Chega quer expulsar porque cometeram crimes. Sim, mas vou-lhe dar o A exemplo questão do- aqui vou-lhe dar- é quem não cometeu crimes vou-lhe- e isso só tem de ser expulso Vou-lhe por dar- aquilo que acredita. Vou-lhe dar um exemplo. Por acreditar que a mulher é um objeto. E isso não é compatível com a nossa cultura. Mas isso Por seria para já, acreditar- essa remigração seria para já se o Chega. No âmbito do esforço que a fosse direita para o europeia governo. está a fazer, é um esforço de não permitir que Portugal fique aculturado e perca a sua identidade. Nós não podemos permitir isso. Veja o que está a acontecer na Alemanha. O resultado da AfD na Alemanha tem uma razão, essencialmente. É o descontrole da imigração que Angela Merkel permitiu. No sul do país, sobretudo. Se formos ao sul do país, percebemos porque é que aquela vaga de sírios, de afegãos, de paquistaneses levou as pessoas a revoltarem-se. Alguém acha que os alemães são fascistas e racistas e xenófobos? Os alemães estão a reagir contra uma nova aculturação. E, portanto, quando se diz a remigração é a solução, em parte ela é a solução. A cultura Mas- antes da Segunda Guerra não era melhor. Claro que não era melhor, não é? Agora, acho que nós temos outras soluções para trabalhar no imediato que podem obviar esse tipo de soluções. Quais? Garantir que a expulsão de quem comete crimes é já uma realidade. E eu tenho dito isto muitas vezes, penso que o disse ontem outra vez, ou hoje, agora não me recordo, no debate que tivemos. Eu não compreendo uma decisão, e é uma crítica à justiça, eu não compreendo uma decisão que o Supremo Tribunal de Justiça teve, de um cabo-verdiano que veio para Portugal, violou várias mulheres em Coimbra, foi condenado pelo Tribunal de Primeira Instância a uma pena de prisão, não me recordo agora quanto, mas penso que uma pena ridícula de 6 anos, e a ser expulso do país. O Supremo Tribunal permitiu-lhe ficar no país, e ele, quando acabar a sua pena ridícula, de 4 ou 5 anos ou 6, vai ficar cá. Alguém que violou 3 ou 4 mulheres. Isto não cabe na cabeça de ninguém. Para estas pessoas é expulsão André, imediata. Só, só para fechar este ponto, e essa parte eu queria perceber mesmo. Há na cultura muçulmana, a partir dos 13 anos, as mulheres, ou a partir do momento em que entram naquilo que seria a vida sexual, enfim, não sei exatamente os termos, têm que usar hijab ou burca, etc. Quem utilizar esse tipo de cultura devia ser remigrado, só para entender, sem cometer nenhum crime. Bom, É que eu não estou a perceber quando diz o objeto é só bater crime. nas mulheres, tem a ver com essa questão, por exemplo, do vestuário e Se me quer perguntar assim diretamente, eu acho que não devemos receber, excepto em casos dramáticos, mais pessoas do Afeganistão e do Paquistão. Acho que não devemos. E acho que é um risco a médio prazo. Acho que não devemos. E há vários países que têm listas também de países que aceitam mais, os Estados Unidos agora, recentemente, e são um país desenvolvido, enfim. Então, na lei dever-se-ia colocar uma linha que diria quais os países especial controle sobre pessoas sobre de determinados países. países. Eu vou-lhe dar um exemplo. Mas isso não é especial controle, é não entrar. Não de é todo. especial controle, vou-lhe dar um exemplo. Se a Inês lá vivesse e estivesse a fugir da perseguição às mulheres pelos talibãs, se calhar deveria poder. Agora, quem vem e teve 20 anos a trabalhar na guerrilha talibã, se calhar não deve poder. Muito bem. Ou seja, eu acho que nós devemos ter especial controlo e cuidado em países. Tá bem, seguramente que se, se é um talibã só e para se terminar cometeu isto. crimes lá que já não vai Olha, entrar. nós aquele outro que matou pessoas ali no centro Ismaili tinha ligações aos talibã, foi anunciado pelo Jornal Sol e pelo I. Estava cá, mas também vamos ser francos, quem é que não está cá? Quem é que não entra aqui de qualquer maneira? O outro que matou o Manu em Braga estava a receber 900 euros da Segurança Social. Nesse caso era um brasileiro. E era membro de um gangue brasileiro. É muito diferente. É um membro de um gangue, quer dizer, como é que essas pessoas... Mas o Brasil não entram em estaria Portugal, nessa não é? lista que o André Ventura quer. Eu estou à vontade. de Olha, eu países. provavelmente sou o político que mais votos tem no Brasil e de brasileiros cá. Mas nós defendemos, e aliás dissemos ao PSD que para haver a tal mudança na lei de estrangeiros, o que devia acontecer era haver uma alteração nos vistos de curta duração da CPLP. Para impedir que as pessoas entrem de qualquer maneira. Isso aplica-se também aos brasileiros. Portanto, estou à vontade para dizer isso. É inconcebível que alguém pertença a um gangue brasileiro ou a um grupo criminoso brasileiro venha a Portugal e cá esteja a viver. Toda a gente sabe que eu tenho razão, mas não querem. Vamos não querem manter-nos dar. na imigração, mas avançar. O ministro Leitão Amar disse que o governo propôs ao Parlamento que a competência da execução das ordens fosse da PSP e não da AIMA e que os prazos fossem acelerados, mas o Chega votou contra. Porquê que chumbou a criação da Unidade de Estrangeiros e Fronteiras da PSP? Então, ainda bem que porque essa questão é mesmo importante. Quando surgiu essa questão, o Chega começou por voltar à origem do debate político. Qual era? O retorno do CEF. O Chega defendeu que não se devia acabar com o CEF. Devíamos ter uma polícia de fronteiras. O PSD concordou connosco, tanto que votou contra a proposta, tal como o Chega. O PSD resistiu a voltar à reintrodução do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Portanto, quem primeiro não quis uma polícia de estrangeiros e fronteiras foi o PSD. Depois, o PSD ainda quis fazer outra coisa. Quis pegar na PSP,
pôr-lhes mais competências, ou seja, estas competências que agora estavam na AIMA por força do Partido Socialista, e dizer-lhes, sem mais dinheiro, sem mais homens, os senhores têm que fazer este trabalho. Sem mais dinheiro, sem mais homens, sem mais aumentos, sem mais suplementos. No fundo vocês já existem, façam lá isto que a AIMA há um mês atrás ficou por fazer. Errado. Terceiro, e mais importante, o PSD falhou ao país inteiro quando, perante a questão de aprovar esta lei, o Chega disse, nós só aprovaremos esta lei nestas condições. As polícias que forem receber este controle recebem os meios e as atribuições que precisam para fazer este controle. 2, acabamos com os vistos de curta duração que estão agora em vigor da CPLP. Porque isto é a causa da maior imigração que estamos a ter. Mas nas propostas... E o PSD não aceitou isso. Nas propostas que o Chega levou ao Parlamento sobre este tema, o PSD absteve-se e foram outros... Não, o PSD absteve-se nessa. O PSD votou contra a lei da nacionalidade, o PSD votou contra... Em várias propostas, o PSD absteve-se, foram chumbadas por outros partidos. A minha questão é se estas alterações eram suficientemente importantes para inviabilizar a criação desta unidade. O que era importante era o Chega não ficava a ganhar, no fundo, se esta unidade fosse... Nós não podemos dar às pessoas a aparência de que estamos a fazer e deixar tudo igual. O que essa proposta ia fazer era deixar tudo igual. Nós precisamos ter uma polícia de fronteiras. Por isso é que tínhamos o CEF e não devíamos ter acabado com ele. O Chega propôs isso. Mesmo tendo em conta isso, é preferível não haver uma unidade de estrangeiros e fronteiras na PSP? É preferível que se faça as coisas bem. E é possível que se crie uma polícia de fronteiras com meios e não apenas de nome. Porque se criamos uma coisa só de nome, sem meios, sem forma, o que vai acontecer é que estamos a enganar as pessoas. E nós não devemos enganar as pessoas. O último aspecto que é importante. Não vale de nada criarmos nomes às instituições, controle daqui, controle dali, controle de fronteiras, se depois estamos a permitir por lei que toda a gente entre sem qualquer controle. Os vistos de curta duração atualmente são uma vergonha. A pessoa pode entrar, diz que vem cá à procura de uma coisa qualquer, fica cá e legaliza-se ao fim de uns meses. Isto num país, por exemplo, como o Brasil... Acha que não é muito diferente da manifestação de interesses? Não. Isto que num país com 200 e tantos milhões de pessoas é um absurdo. Quer estar a permitir que todo o tipo de criminosos venham para cá, da parte do Brasil, de Angola, de Moçambique e de outros, quando devíamos estar a ter um país controlado. Muitos brasileiros me encontram e me dizem, olha, eu sou imigrante brasileiro. Aliás, Inês, tu já encontraste isso várias vezes na rua. Eu sou imigrante brasileiro e concordo com o que você diz. Porque é preciso, de facto, pessoas para trabalhar, mas não podemos deixar que aquela, entre aspas, escumalha criminosa que já invadiu o Brasil venha tomar conta agora de Portugal. E tu encontras isso na rua muitas vezes, pessoas que me dizem isso e que são brasileiros. Como disse, provavelmente não há nenhum político que tem tanto apoio da imigração brasileira em Portugal como eu. Mas é preciso dizer a verdade às pessoas, não é? A polícia considera que a polícia agiu bem na carga policial sobre manifestantes da extrema-direita no Martim Moniz no dia 25 de Abril? Eu acho que onde o erro esteve de origem foi em Carlos Moedas, como eu tive a oportunidade de dizer. E porquê? Sabia-se que ia haver uma manifestação, aliás 2, e o Presidente da Câmara de Lisboa optou por proibir uma em detrimento de outra. É verdade que houve um parecer negativo da PSP. Mas a PSP muitas vezes, até já aconteceu em manifestações nossas, diz, neste aspecto concreto, nesta condição concreta, deve ser feito diferente. E o que é que nós fazemos? Nós e o promotor de outras manifestações ajustamos-nos. Já aconteceu em várias manifestações nossas. Quando veio cá o Lula, contra a imigração, etc. Neste caso, a Câmara optou por dizer só não se pode. Não façam. É proibido. No dia da liberdade. E, portanto, a Câmara esteve errada. Partiu da PSP. A PSP fez mal em dar essa recomendação inicial? Não, a PSP disse, nestas circunstâncias as condições de segurança não estão salvaguardadas. Não é aconselhável. O que era aconselhável era aos promotores das várias manifestações, uma vez que vivemos num país que há direito à manifestação para todos, não é só de esquerda, os de direita também têm direito, se encontrassem e dissessem, bom, este é o que vocês fazem até aqui, nós fazemos até aqui, vamos criar um espaço. Já aconteceu imensas vezes connosco. E nós sempre nos articulámos com a polícia, respeitámos a decisão da polícia e lá estivemos. E, portanto, isso era o que devia ter acontecido. Carlos Moedas quis fazer o figurino à imprensa e à esquerda, dizer simplesmente não podem. No dia da liberdade. No dia da liberdade. Eu pergunto-me, se eu marcar uma manifestação de hoje a um ano, portanto, um bocadinho menos de um ano, para o 25 de Abril, para a Avenida da Liberdade, do Chega, eu pergunto se a Câmara de Lisboa vai autorizar a outra manifestação. E quero ver a Câmara de Lisboa com coragem de proibir o desfile do 25 de Abril na Avenida da Liberdade. Porque eu posso marcar uma manifestação de hoje a um ano. Do 25 de Abril a um ano. E dizer, o Chega vai se manifestar no 25 de Abril na Avenida. O que é que o Carlos Moedas vai fazer? Vai com certeza dizer-nos que não podemos. E não é porque os outros já marcaram. É porque em Portugal nós criámos esta ideia de dar tudo à esquerda e nada aos outros. Aí está em causa o que foi feito antes ou o que não foi feito antes. O que lhe perguntávamos era se a polícia agiu bem ao ter feito aquela carga policial perante aqueles manifestantes. A polícia há um momento que tem que agir porque a ordem está a ser posta em causa, mas isso quer à esquerda, quer à direita. Então agiu bem.
a polícia agiu como devia ter agido, agiu com eficácia. O que não devia ter acontecido era a proibição da manifestação, que se sabia que ia levar a situações de violência. Entendido. Agora, a polícia agiu bem, a polícia sabia que tinha que repor a ordem, a polícia tem que repor a ordem. Já, vocês todos, penso que já tiveram, Miguel não me recordo, mas acho que já todos tiveram manifestações do Chega, e nós fazemos um esforço com a nossa segurança, com os voluntários, para garantir que todos se podem manifestar em liberdade, mesmo os que estão contra nós, respeitamos as indicações da polícia e respeitamos os manifestantes. Neste caso, o que aconteceu foi só respeitar os manifestantes de esquerda.